Rapaz, bom dia, igreja. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: esse congresso vai abençoar a história da sua vida. Pergunta para ela: você vai faltar? Ou você vai vir receber a bênção? Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra ao nosso coração, Deus. E eu estava me perguntando essa semana, quantas pessoas estão na igreja e tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, e ela às vezes não entende o porquê muitas coisas dão erradas, porque muitas coisas não fluem, sendo que ela tem o Espírito Santo, ela tem a presença de Deus, mas às vezes várias áreas da vida dela não muda ou não vai para frente. Eu gostaria que o Senhor abrisse, por gentileza, aí no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo. Eu vou mostrar para você duas introduções que a palavra de Deus fala. E ela começa falando do espírito ou da forma que era aquela pessoa, e não do espírito que habita. Você sabe que existem dois espíritos no nosso corpo: o Espírito Santo e o espírito da pessoa. Você já vai entender. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito o quê? Respeito. Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. E também era um grande o quê? Herói de guerra ou um grande guerreiro. Então preste atenção, olha aqui para mim, por gentileza. Ele era comandante do exército, herói de guerra, homem de respeito e considerado. Esse homem tinha tudo para ser feliz. Ele tinha tudo para ser feliz. Imagina uma pessoa ser considerada um herói de guerra. Só que tem uma vírgula antes de acabar o versículo, diz assim: porém, ele era o quê? Então vamos lá. Ele tinha todas as qualidades que uma pessoa poderia ter para ser feliz, mas ele tinha um porém. Que porém era esse? Ele era leproso. Agora vamos falar sobre outra pessoa. Abre aí no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Abre aí, por gentileza. Isso. Jó. Versículo 1. Também iniciando falando da pessoa, olha aí, havia um certo homem na terra de Uz, cujo nome dele era o quê? Olha, presta atenção que a palavra ela vai falar as qualidades que Jó tinha. Isso aqui não é o Espírito Santo, isso é o espírito da pessoa. Ele era o quê? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava de quem? Essas três qualidades, senhora, senhor, obreiros, essas três qualidades não é o Espírito Santo que dá à pessoa. Porque tem pessoas que elas nasceram num berço talvez do mundo,
Mas você conhece pessoas íntegras, quem conhece? Gente íntegra, gente reta. E ele também se desviava do quê? Do mal. Agora nós vamos entrar na palavra principal para que você possa entender as duas comparações que eu fiz. Abre lá em João, no capítulo 18. Agora sim vamos para a palavra principal. João capítulo 18. Podemos ler, sim ou não? Presta atenção nesses três nomes que nós vamos falar aqui, ó. Primeiro nome, olha aí, ó. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do vale do Cedron. Existia ali um jardim onde entrou com eles. O primeiro nome que a Bíblia está falando é o nome de quem? De Jesus. Aqui estava falando sobre a pessoa de Jesus. Então grava esse nome, fala Jesus. Versículo 2. Jesus está, a palavra está falando de quem? Não, versículo 2. Judas. Qual o primeiro versículo falou de quem? E o segundo? Então grave esse nome, Jesus e Judas. O traidor também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os discípulos. Então Judas foi para o jardim, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos seus chefes, dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Versículo 4. E Jesus, sabendo tudo o que tinha de acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem estáis procurando? Responderam: a Jesus de Nazaré. Disse Jesus: sou eu. E Judas, o traidor, também estava. Você vê que essa palavra fez questão de falar primeiro de quem? Depois de quem? Duas vezes. E seguindo ele fala, versículo 6, quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Voltou então a perguntar, quem procurais? E responderam, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já vos disse que sou eu. Se estáis me procurando, deixai-me ir embora estes homens. Isto aconteceu com o propósito de que se cumprisse a palavra que ele dissera, não perdi nenhum do que me deste. E no penúltimo e no último versículo está falando sobre a terceira pessoa, olha aí, ó. Então Simão Pedro, calma aí, versículo 1, falamos de Jesus, depois falou de Judas e agora falou de quem? Vamos lá. Que tinha uma espada, tirou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era quem? Disse Jesus a Pedro, guarda a tua espada na bainha, acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Então presta atenção, olha para mim por gentileza. A palavra está falando aqui sobre três homens. Quem são os homens? Exatamente. Três pessoas de personalidades totalmente diferentes. Agora você está entendendo o porquê que a gente começou falando sobre lá Naamã, que ele era um grande homem de guerra, ele tinha tudo, porém ele era leproso. Você entendeu que Jó, quando a gente começou a falar dele da palavra, a palavra fez questão de colocar as qualidades dele também, que ele era homem íntegro, correto e temente a Deus?
estavam os três no jardim, ali no Getsêmani, os três, Jesus, quem mais? E quem mais? Fala para a pessoa que está ao seu lado, existem três tipos de pessoas na igreja. Pessoas do grupo de Jesus que seguem e fazem como Jesus, pessoas que fazem e seguem Judas, e pessoas que são igual a Pedro. Então vamos meditar agora nessa palavra que a gente leu. Vamos falar primeiro de Judas. Vamos deixar Jesus ali por último. Vamos falar de Judas, depois vamos falar de Pedro. Quem era Judas? Como é que ele era conhecido? Será que tem gente assim dentro da igreja? Será que tem gente assim no seu trabalho? Será que tem gente assim na sua casa, na sua família? Judas é aquela pessoa que você olha para a cara dela e ela tem uma cara de tão boazinha. É aquela pessoa que te abraça, mas na verdade por trás está com uma faca. Você vê que quando Judas traiu Jesus, eu sempre falo isso, Judas não traiu Jesus naquela ceia não. Aquela ceia que Jesus falou assim, ó, aquele que me der o beijo, aquele que molhar o pão no cálice, será o traidor. Não, Judas já havia traindo Jesus dentro de si há muito tempo. Portanto que se você ler a palavra, você vai ver que Judas, ele tomava conta dos alforjes, e ele fazia o quê? A Bíblia fala que ele fazia o quê? Metia a mão na sacola e roubava a oferta. Aonde eu quero chegar? Às vezes, nós temos o Espírito Santo, mas às vezes a gente se deixa influenciar por muitos Judas que há ao nosso redor. Judas é aquela pessoa que ela não tem coragem de falar nada para ninguém, mas é aquela pessoa que ela, por trás, ela fala mal do bispo, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Ô bispo, estamos juntos, eu te amo, ó, eu estou aqui na fé. Mas quando sai lá fora, reclama com o marido, reclama com a esposa. Ah, você viu, o bispo está pedindo lá R$100, ó, para ajudar no ar-condicionado. Todo mês é uma coisa diferente. Quer dizer, ela estava aqui recebendo, Judas estava do lado de quem? Às vezes você está dentro da igreja, mas o espírito de Judas quer te contaminar. Quer fazer você retroceder, quer fazer você meter a mão na sacola e não devolver o dízimo. Quer fazer você trair a tua família, porque aqui nós somos uma o quê? E às vezes o diabo coloca no seu coração, usa alguém com o espírito de Judas para fazer você trair a tua igreja. E às vezes a gente não entende o porquê. Poxa, eu sou tão de Deus, mas às vezes a gente se deixa ser contaminado por pessoas como Judas. E Judas vai surgir a todo instante na nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. Quem aqui fala assim, olha, pastor, eu já confiei em tanta gente, e eu já quebrei tanta cara, levanta suas mãos, porque se levantaram Judas. E a intenção de Judas é contaminar aqueles que estão ao derredor. É como uma maçã podre. Pega uma maçã podre e coloca no meio de 15 maçãs limpa, novinha, bonita. O que vai acontecer? Todas vão apodrecer. Então você vê que Judas estava ali
E quando Judas traiu Jesus, ele mentiu. Tem pessoas que estão na igreja e elas mentem para elas mesmas, achando que está fazendo tudo certo, tudo correto, mas elas mentem para ela mesma. Ah não, terça-feira eu vou estar lá no congresso, terça eu vou estar no congresso, sexta, e nem aparece, esquece. Então às vezes a gente tem um Espírito Santo, está na igreja, está na fé, mas deixa ser contaminado pelo grupo de Judas. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não seja Judas. Não seja Judas. O temperamento de Judas sempre foi calado, sempre foi quieto. Eu sempre falo isso para todo mundo. Uma pessoa que ela é muito calada, ela nunca reclama de nada, nunca fala de nada, desconfie, cuidado. Aquela pessoa que só maquina o mal contra você, contra ti. E vou falar, e bispo, vou falar, vai ter Judas que vão se levantar no meio do Senhor. E já se levantaram nos 3 anos e vai ter outros, vão aparecer outros e outros e outros, para tentar nos contaminar. Tem gente que fala tanto lá na tua casa que te ama, mas não gosta que tu vem na igreja. É atitude de quê? De Judas. É semear, é colocar a sementinha no seu coração. Para a gente encerrar o grupo de Judas e ir para o próximo grupo, fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado. Judas é venenoso. O próximo grupo vem quem? Vamos falar de Pedro? O que a gente acabou de ler aí? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Puxou a espada e já fez o quê? Esse grupo de Pedro, misericórdia. Você sabe que a espada, o bispo falou agora há pouco, é a palavra vem da onde? Tem gente que ela não anda armada, ela não anda com 38, ela não anda com a espada, mas a espada dela é a língua, ela sai cortando e ferindo a orelha de todo mundo. E sabe qual é o pior? Que ela fala assim, eu tenho razão, eu falo a verdade mesmo, a verdade dói, mas é isso mesmo. Quem disse para você que a verdade dói? Porque a palavra de Deus fala que a verdade liberta, e a libertação não dói não. A libertação não dói. Tem gente que fala, ela é aquela totalmente diferente de Judas, mas ela é explosiva. Ela pega a espada dela e sai falando abobrinha para todo mundo, sai cortando a orelha de todo mundo. Eu lembro uma igreja que a gente passou, aí tinha uma senhora que sempre sentava na primeira cadeirinha ali, ó, todo dia, vários anos. E ela ia na igreja todo dia. Aí de repente um dia ela meio que se atrasou e chegou uma outra e sentou no lugar dela. Para quê? Eu nunca tinha visto. A mulher pegou a Bíblia desse tamanho, o tamanho da minha, olha o tamanho da Bíblia. E falou assim, ô irmã, essa cadeira é minha, eu sento aqui há muitos anos. Você tem como você dar licença, por favor? Aí a outra vozinha falou assim, não está seu nome aqui não. Eu não vou sair daqui não, eu cheguei primeiro. E começou. E você não é de Deus, sua endemoniada. Eu sento aqui tem anos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou chamar o pastor. E eu lá olhando, eu falei assim, oxe, vem me chamar nada, elas que resolva. E parará. Você sabe o que ela fez? Pegou a Bíblia, na cabeça da outra. Você não vai sair por bem, então vai sair pelo mal.
grupo de Pedro é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Se o bispo termina a reunião cedo, poxa, vim de longe e a reunião terminou tão rápido. Poxa. Não, ela chega atrasada e ainda reclama da reunião. Se termina um pouquinho mais tarde, poxa, o bispo demorou pra caramba, e agora até eu cozinhar meu feijão, miserável, não vou nessa igreja mais não, está demorando demais. Se prega a palavra, está pregando a palavra demais, a reunião tem que ter mais louvor. Se canta louvor, não, está cantando muito louvor, agora o culto é só música agora, não tem mais palavra. Se o bispo brinca muito, o bispo é um palhaço, né? É um brincalhão, é um fanfarrão mesmo, né? Mas se é sério, não, pô, esse bispo é muito sério, pelo amor de Deus. Quem está compreendendo? Se faz as coisas com amor, se está lá colocando o cafezinho da manhã lá, reclama do café que está lá. Esse café aqui hoje está amargo, misericórdia, coisa ruim. Mas se não tem também o quê? Reclama. A gente é assim. A gente é de Jesus, nós temos o Espírito Santo, mas às vezes o grupo de Judas quer nos contaminar, e o grupo também de quem? E não é só na igreja não. Cuidado. Talvez você é uma pessoa que lá na sua casa você é assim, tudo que você quer resolver na base da paulada. Tudo seu é bater nos filhos, é espancar os filhos. Tudo seu é xingar o marido, a esposa, é falar um monte. Porque o grupo de Pedro é assim. É explosivo, é nervoso, não está feliz com. O grupo de Pedro é o grupo que se acha, porque é dizimista, porque é ofertante, às vezes quer mandar na igreja, às vezes quer mandar no culto. Eu lembro uma certa vez que uma senhora chegou para mim e falou assim, eu estava lá na Bahia ainda, a mulher chegou com um pendrive e falou assim, essa aqui é as músicas, viu, que eu quero que você cante no culto, tá? Porque essas músicas que você está cantando aí eu não conheço não, então toca essas aqui, tá? E se você não tocar, não devolve mais dízimo aqui não. Você acha que é brincadeira? O grupo de Pedro é esse grupo. Quer resolver tudo na briga, na confusão, na força do braço. O grupo de Pedro gosta de falar alto. Se alguém falar mais alto que, você está falando mais alto? Calma aí, deixa que eu vou falar também. Tudo é brigar. Aí às vezes a pessoa não entende porque o casamento dela está acabando. Porque ela é de Deus, mas ela deixa Pedro dominar ela. Você não mede as palavras para falar com a sua esposa? Você, esposa, não mede as palavras para falar com o marido? É igual todo mundo fala assim, mas lá na Bíblia está escrito que o filho deve honrar o pai e a mãe. Não é assim que a gente fala? Que tem que obedecer. Só que a Bíblia também fala que a gente não pode irar os nossos filhos. Aí você tem filhos, você quer respeito deles, mas você não respeita, você incorpora Pedro, é só na base da porrada, da pancada, fala besteira, não incentiva, não está do lado, não mostra o lado de Jesus, só mostra o lado de Pedro ou de Judas. E aí a gente quer vencer dessa forma. Como é que a gente vai vencer se quem está dominando as nossas atitudes não é Jesus? Como? O grupo de Pedro é assim. Para ele nada está bom. O grupo de Pedro é aquela pessoa que só ela está certa, o restante do planeta está errado.
Ela não sabe respirar fundo e falar assim: olha, não, me perdoa. Não, perdão na palavra, na boca dela. Se o fulano quiser, ele que venha me pedir perdão. Agora vamos falar do melhor grupo que existe. Esse aqui é o grupo que a gente tem que seguir, não através do nome, mas através das atitudes. Que é o grupo de quem? Fala para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com o grupo de Pedro. Fala: não seja grupo de Pedro, não seja grupo de Judas, mas seja do grupo de Jesus. Eu esqueci de falar uma coisa: o Judas, ele não quer enfrentar problema, ele quer fugir, ele quer esconder. Já o Pedro, ele quer resolver os problemas na base da paulada, da força do braço. Mas Jesus, olha só, quando os soldados chegaram, Jesus não correu, Jesus não fugiu, Jesus também não pegou a espada para atacar ninguém. Ele falou assim: calma aí, eu sou Jesus, é eu que vocês estão procurando? Eu estou aqui. Em outras palavras, tem problema para resolver? Não tem problema não, pode trazer. Como diz o ditado, eu mato no peito e ainda faço de letra. Jesus não precisou brigar com ninguém, Jesus não precisou ofender ninguém. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa brigar com ninguém. Quem é de Jesus sabe que o bem sempre vence o mal, não tem jeito. Não tem jeito. O grupo de Jesus é o grupo que perdoa, porque Jesus sabia que Judas era traidor. Sabia ou não sabia? Mas Jesus comia com ele, sentava com ele, estava com ele a todo tempo. Ele não deixou ser contaminado. Como eu queria ter o comportamento de Jesus. Imagina você sentar com uma pessoa que sabe que vai te entregar para ser morto, e não levantar um pouquinho de ira, não ficar nem um pouquinho com raiva. Como é que pode Jesus ter um temperamento? E aqui a gente está falando, não é de espírito, porque Jesus veio ao mundo de quê? De carne e osso. Em carne e osso, ele com Pedro, ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Ele falou: você vai me negar 3, quando o galo cantar, você vai me negar. E mesmo assim Jesus não ofendeu, não brigou. Pelo contrário, quando Simão Pedro foi lá, cortou a orelha dele, ele falou o quê? Calma, foi isso que eu te ensinei? Porventura é assim que você vai tomar da ceia? Em outras palavras, você está andando comigo é dessa forma que eu estou te ensinando, Pedro? Eu estou te ensinando você cortar a orelha dos outros? Eu estou ensinando você a ofender os outros? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: Jesus ensina você a ofender alguém? Pergunta aí: Jesus ensina você a reclamar de tudo? Não, pelo contrário, né? Ele falou assim: tem que se cumprir a palavra. Não é eu que vocês estão procurando? Pelo contrário, ele defende. Você sabia por que tem muito pastor desistindo? Porque está faltando pessoas do grupo de Jesus para defender o seu pastor, a sua pastora, o seu bispo, o seu obreiro, e defender a tua igreja. Mas não é defender brigando, não, é defender com as suas atitudes. Jesus falou assim: calma aí, deixa eles quietos, eu estou aqui. Não é a mim que vocês querem? O grupo de Jesus é o grupo que perdoa. O grupo de Jesus é o grupo calmo. É o grupo que, mesmo indo para a cruz, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele estava ali, pleno, sereno. Portanto, que depois ele falou: que não seja feita a minha vontade,
Senhor, se for possível, faz de mim esse cálice. Em outras palavras, está doendo, vai doer. Mas ele fala assim, que seja feita, mas não a minha. Que seja feita a sua vontade, mas não a minha. Sabe por quê? Que o nosso espírito se renova. Agora você entende por que Jó passou por tudo aquilo e não desistiu? Não era só o espírito não, eram as atitudes dele também. Porque às vezes a gente está na igreja só buscando o espírito, mas a gente não quer mudar as atitudes. Cuidado para você não destruir teu casamento, cuidado para você não destruir sua família, cuidado para você não destruir a sua carreira, cuidado para você não destruir o seu relacionamento com Deus, cuidado para você não destruir o seu relacionamento também na igreja, por besteiras que Judas e Pedro quer influenciar a gente. Quem quer ser do grupo de Jesus? Fica de pé em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Fala assim, ó. Meu irmão, não deixa Judas nem Pedro habitar dentro de você. É forte essa palavra, é ou não é? Quando o bispo falou para mim assim, olha, Deus tocou no meu coração para você dar uma palavra domingo. Eu estava no pior momento do meu dia e da minha semana. Aí eu falei assim, ué, não estou entendendo. O bispo poderia me chamar em outros momentos que eu estava bem, que eu estava feliz. Eu falei assim, não acredito. Não acredito. Vou ler a palavra. Aí você vê lá em 2 Coríntios, daí Deus falou assim comigo. Por mais que o seu corpo esteja cansado ou fadigado, não se preocupe, porque o Espírito renova as nossas forças. Essa oração eu quero que você peça para Deus tirar essas coisinhas que ficam de Pedro e de Judas, que às vezes a gente traz, sabe, lá de casa, que às vezes a gente traz da infância, que às vezes a gente traz, que já vem da nossa natureza, e como a pastora orou no início, que a nossa natureza, ela tem que morrer, mas para que ela morra, o Espírito Santo tem que ser maior, para não dar lugar à carne. Feche os olhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, porque às vezes nós agimos como Pedro, às vezes somos explosivos, às vezes queremos resolver as coisas na força do braço, Pai. Pedro queria mostrar que ele era valente, que ele estava protegendo o Senhor, mas na verdade ele só estava resolvendo o ego dele. Às vezes somos assim, queremos resolver as coisas na força do braço, do ódio. E Judas também da mesma forma, às vezes Judas quer habitar em nós. Queremos falar mal do outro, queremos observar, fofocar. Então, meu Deus, hoje a gente entende o porquê Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Então dê sabedoria a cada um do teu povo. Sabedoria a essa senhora, esse senhor, sabedoria a todos nós, para que possamos ter as atitudes do Senhor Jesus. Levanta suas duas mãos aos céus, porque quando você está levantando as mãos, representa que você está se rendendo ao Senhor. Então se rende ao Senhor nessa manhã e fala, eu quero ser do seu grupo, Jesus. Fala, eu quero ser como o Senhor, eu quero andar como o Senhor,
Eu quero viver como o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Sim, diga: Senhor, obrigado por essa palavra.